Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 105 de Língua Portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos com umas regrinhas de ortografia para que vocês utilizem corretamente essas duas expressões, o afim separado e o afim junto. E os objetivos são, então, compreender a função que esses dois termos têm lá nas orações, nos textos, né? O afim junto e o afim separado, que vocês utilizem esses termos corretamente lá na escrita de vocês, tanto o afim separado quanto o afim junto, tá? Eu peço que vocês separem o material para aula, peguem o caderno de vocês, abram na matéria de português, né? Deixem lápis, caneta, borracha do ladinho para vocês irem anotando, tá bom? Mas então, qual é a diferença, né, desse afim junto e o afim separado, tá? Então, para começo de conversa, nós vamos ler duas orações e depois nós vamos refletir sobre o uso feito nessas duas frases desses termos, do afim junto e do afim separado. Então vamos lá. Primeira frase diz assim: o evento foi realizado a fim de arrecadar fundos para a PAI. Vejam que aqui o afim de está separado. Segundo exemplo: tínhamos uma sensibilidade afim, mais um sinal de que seríamos bons amigos. Aqui o afim está junto, não está mais separado, né? Lemos as duas orações. Agora nós vamos pensar qual é o objetivo, né, de utilização desses dois termos diferentes e qual é o sentido que cada um desses termos tem lá na frase. Na primeira oração, quando eu digo assim: o evento foi realizado a fim de arrecadar fundo para a PAI. Vejam que o afim de indica uma finalidade, ou seja, por que o evento foi feito, por que o evento foi realizado, por qual motivo, por qual objetivo foi feito o evento, tá? E percebam que na segunda oração, o afim junto não tem essa função. Olhem só, quando eu digo tínhamos uma sensibilidade afim, mais um sinal de que seríamos bons amigos. Esse afim não está indicando um objetivo de se fazer algo, uma finalidade, como aconteceu na primeira oração. Ele está indicando uma afinidade, uma semelhança que eu e a pessoa tinha. E por isso, por essa afinidade, por essa semelhança que eu e a pessoa tinha, era um sinal de que nós seríamos bons amigos. Tá? Perceberam a diferença da função do afim? Então, aqui ele está indicando uma finalidade, um objetivo, para que foi feito o evento. Aqui ele está indicando uma semelhança, né, entre duas pessoas, algo que é igual ou parecido. Tá? Então, nós podemos fazer as seguintes regrinhas. Que nós vamos usar o afim separado, geralmente junto com o de, afim de, quando a nossa oração indicar uma intenção, um objetivo, a finalidade de se fazer algo. E nesse caso, eu posso trocar o afim de por para, ou por com o objetivo de, com o propósito de, com o interesse de, com a intenção de, e todas as outras expressões que indicarem intenção, objetivo, finalidade. Eu posso trocar. Quer ver? Olha só. O evento foi realizado para arrecadar fundo para a PAI. Deu para trocar. O evento foi realizado com o objetivo de arrecadar fundo, com a finalidade de, com o propósito de. Jamais eu vou conseguir fazer essa troca aqui, ó, no afim junto. Perceberam? Então, façam essa troca. Se a troca for possível na oração de vocês, o afim é separado. Se não for, é sinal de que é junto, tá? O afim junto, ele significa então o quê? Uma afinidade, um parentesco, uma semelhança.
E ele pode ser um adjetivo ou pode ser um substantivo. E nesse caso eu posso trocar ele por semelhante, igual ou parecido, né? O sentido. Quando ele for um substantivo, ele vai indicar que aquelas pessoas estão ligadas por uma afinidade, como foi o caso ali da frase que a prof trouxe, né? Ó, tínhamos uma sensibilidade afim. Qual era a afinidade que eu e a pessoa tinham em comum? A sensibilidade, né? Era um adjetivo. E quando ele for um substantivo, quando ele for um adjetivo, o afim se refere a semelhanças, coisas que são iguais. Mais alguns exemplos que a prof trouxe. Todos estavam a fim de jogar vôlei. Perceberam que aqui está indicando a finalidade, né, de se fazer algo. O afim é separado, a intenção de se fazer algo. Eu estou muito afim de conhecer a cultura indiana, novamente indicando uma intenção, uma finalidade, né? A fim de evitar confusão, a professora interviu na situação. Lembram da dica? Faz o uso, né, do para no lugar do afim, se é possível, ou indica, vê se a indicação do afim é de um objetivo, uma intenção, uma finalidade. Né? Aqui deu para trocar, ó, para evitar confusão, a professora interveio na situação, então tá certo. Nas outras estão indicando objetivo e finalidade, né? Então tá certinho também. Mais alguns exemplos do afim junto. E aqui a prof quer fazer um adendo, né? O afim junto, ele tem plural, ele pode ser no plural afins, tá? O afim de não tem plural, só o afim junto, tá bom? A enfermagem é uma área afim da medicina, ou seja, é uma área semelhante, parecida, uma área que tem afinidade, né? Uma completa a outra. Então, tá certo o afim junto. Infelizmente, a nossa amizade não deu certo, porque os nossos interesses não eram afins, eles não eram semelhantes, né? Por isso, o afim está certinho, ok? Mais alguns exemplos. Para se candidatar a essa vaga, é necessário ter formação em administração ou afins. Vejam que quando eu digo assim, que para se candidatar à vaga é necessário ter formação em administração ou afins, esse afins no plural está se referindo a outros cursos semelhantes à administração, que também podem ser pré-requisitos para você se candidatar à vaga, entenderam? Nesse final de ano, convidarei apenas os meus parentes e afins. Esse afins está no plural, porque se representa as demais pessoas, né, que eu também vou convidar para a minha festa de final de ano. Não está indicando intenção, objetivo, nem finalidade, quando seria o afim separado, né? Então, aqui a prof deixou o atenção para vocês lembrarem que o afim junto, ele é um substantivo, ele tem plural, afins, mas que o afim separado, o afim de, não tem plural, tá bom? Para não esquecer. E agora eu peço para vocês o seguinte, lembra que eu pedi para vocês separarem o caderno? Então vamos lá, pegue o caderno de vocês, pausem um pouquinho o vídeo. Quem tiver disponibilidade de trabalhar com duas telinhas lá no celular ou no computador, abre o documento em PDF lá no Educa Mais e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler esse parágrafo aqui e nós vamos completar ele com o afim junto ou o afim separado. E se for possível fazer o plural do afim junto, façam, tá? Então tem 3 espaços só para vocês preencherem, né? Então pausem um pouquinho. Leiam com atenção o texto, vejam o contexto e completem com uma das 3 formas que nós estudamos, tá bom? Daí daqui a pouquinho nós vamos conferir, beleza? Então vamos lá, faça a atividade lá que já nós conferimos, tá? Vamos ver como é que ficou? Então olhem só o primeiro espaço em branco. Nós precisamos colocar o afim separado. Por quê? Porque ele indicou uma finalidade, olhem só. Marina sabia que
a fim de comprar uma passagem para o exterior, o seu amigo Rodolfo trabalhara em vários lugares. Então, a finalidade do Rodolfo trabalhar em vários lugares era ele conseguir dinheiro para comprar uma passagem para o exterior. Por isso é o afim separado. Ao segundo lugar que você tinha que preencher. Os empregos, no entanto, eram afins junto, porque os empregos eram semelhantes. Isso a gente percebe no decorrer do texto. Olhem só. Pois Rodolfo não podia afastar-se de sua grande paixão, a comida. Por isso trabalhou em restaurante, em uma pizzaria e uma sorveteria. São lugares que têm características semelhantes. A comida, por isso o afim junto. E foi plural porque são lugares afins. O restaurante, a pizzaria, a sorveteria é mais de um, né? Quando chegou à terra de Camões, para qual país será que ele foi? Quem sabe? Ah, já leram aqui, né? Foi para Portugal. A primeira coisa que fez foi comer uma bacalhoada a fim de sentir o sabor lusitano do qual sua mãe portuguesa sempre falava. Ah, então esse a fim de aqui ó, no finalzinho que foi separado também está indicando finalidade. Por que o amigo da Marina foi pedir logo uma bacalhoada? Porque ele queria saber qual era o sabor, né, desse prato que a mãe dele, que era portuguesa, sempre falava para ele. Por isso que eu disse para vocês que quem leu até o final, ali na hora de preencher, né, já sabia que ele foi para a terra de Camões, que era Portugal, tá? Acertaram? Caso não acertaram, não tem problema, revejam ali, mas entendam, tá? Que o a fim de aqui em cima é separado porque indica uma finalidade, um objetivo do amigo da Marina trabalhar em tantos lugares, né? Aqui indica uma semelhança dos lugares nos quais ele trabalhou e aqui também indica um objetivo, uma finalidade, por que ele pediu a bacalhoada, né? Vamos revisar então? A fim de indica intenção, finalidade, posso trocar por para ou por todos essas expressões semelhantes, né? Com o objetivo de, com a finalidade de, com a intenção de, né? Com o propósito de. Pode também indicar que a pessoa está interessada em algo ou com vontade de fazer algo. Né? Estamos a fim de sair depois do trabalho, por exemplo, né? Estamos a fim de tomar um sorvete depois da aula. Separado, que indica vontade de fazer alguma coisa, tá? E o afim junto indica uma afinidade, uma semelhança, um parentesco, né? Algo que é parecido. Tem um plural, que é o afins. O afim de não tem plural, bom? Muito obrigada pela atenção, gente. Caso ficaram com dúvidas, revejam a aula e não esqueçam de fazer atividades sobre o assunto, tá bom? Até mais, tchau, tchau!